A quantidade gigantesca de satélites na órbita da Terra é a prova de como o espaço está cada vez mais poluído. Dessa forma, não é tão raro ver satélites queimando na atmosfera, principalmente quando eles ficam defeituosos e perdemos o contato com eles em órbita. Recentemente, moradores do norte e nordeste do Brasil viram algo inacreditável nesse sentido. Simplesmente um satélite desorbitado queimando na atmosfera e proporcionando um verdadeiro show de luzes. No vídeo de hoje vamos entender o que aconteceu e ver as imagens incríveis registradas. A desorbitação de satélites é um processo crítico no gerenciamento de objetos em órbita com a Terra. Quando satélites atingem o fim de sua vida útil ou se tornam inoperantes, é necessário direcioná-los para uma reentrada controlada na atmosfera. Durante esse processo, o satélite em questão é submetido a altas temperaturas e pressões, resultando na queima de grande parte de sua estrutura. No entanto, alguns fragmentos ainda podem sobreviver e atingir a superfície terrestre, o que destaca a importância de procedimentos adequados para a desorbitação para minimizar os riscos. Na última noite do dia 21 de fevereiro de 2025, moradores das regiões norte e nordeste do Brasil foram surpreendidos por um fenômeno luminoso no céu, causado pela reentrada de um lixo espacial em nossa atmosfera. E claro, o aumento constante de lançamentos para a órbita terrestre tem aumentado muito a quantidade de lixos espaciais, afetando a segurança de satélites ainda perfeitamente operacionais e até a segurança em terra. A reentrada de objetos descontrolados pode levar a fragmentos caindo em regiões habitadas. Inegavelmente, todo o processo de lançamento é incrível, mas tudo isso tem contribuído para a poluição orbital. Além do acúmulo de detritos, satélites desativados e estágios de foguetes abandonados representam verdadeiras bombas relógio em órbita. A colisão desses detritos com estruturas como a Estação Espacial Internacional, que abriga astronautas, poderia ter consequências desastrosas, como já aconteceu quando o próprio vidro da estação foi rachado pelo impacto de um pequeno detrito espacial. Apesar da gravidade do problema, a pergunta que surge é: por que não há uma solução definitiva para isso? Embora existam projetos voltados para a limpeza orbital, a gestão do lixo espacial segue protocolos específicos quando um satélite chega ao fim de sua vida útil. No entanto, nem sempre tudo ocorre como planejado. Quando um satélite se torna lixo espacial, ele perde a capacidade de realizar correções orbitais, o que complica ainda mais a situação, e foi exatamente o que aconteceu com a queda de um satélite no Nordeste brasileiro. O destino desses equipamentos depende muito de sua altitude, o que determina as opções disponíveis para lidar com ele. Satélites em órbitas altas, como os geoestacionários, a cerca de 36 mil quilômetros de distância da Terra, não podem ser trazidos de volta para uma reentrada atmosférica devido à grande distância. Nesse caso, eles são enviados para a órbita cemitério, uma região próxima às órbitas operacionais, mas distante o suficiente para não representar um risco imediato. Lá, esses satélites permanecem indefinidamente, minimizando o perigo de colisões com satélites em plena atividade. Por outro lado, satélites em órbita baixa, por volta de 400 km de altitude, podem ter sua reentrada controlada pelos operadores em terra, permitindo que sejam queimados na atmosfera de forma segura, reduzindo o risco e danos de outros satélites ativos. Mas o problema crítico mesmo surge quando perdemos o contato com esse satélite de órbita baixa, impossibilitando o direcionamento para uma reentrada fora das áreas habitadas. Nesses casos, as reentradas se tornam imprevisíveis e potencialmente perigosas, dependendo do objeto em que estamos lidando. No caso da vez, foi um satélite da SpaceX que impactou contra o céu nordestino. Na noite de sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025, às 21 horas e 53 minutos, hora local, moradores do Nordeste do Brasil foram surpreendidos por um espetáculo celeste incomum, a reentrada atmosférica do satélite de identificação Starlink 31664. O evento foi visível de diversos estados, incluindo Pernambuco, Ceará, Piauí e Maranhão, onde o satélite traçou uma trajetória luminosa pelo céu noturno antes de desintegrar completamente. O 31664 fazia parte da constelação de satélites Starlink, lançada pela SpaceX
com o objetivo de fornecer internet de alta velocidade. Esses satélites operam em órbitas baixas, geralmente entre 340 e 1.200 km de altitude. No momento da reentrada, o Starlink 31664 estava a uma altitude aproximada de 120 km, ponto em que o atrito com a atmosfera terrestre se intensifica muito, causando o aquecimento e a subsequente desintegração do satélite. Testemunhas descreveram o fenômeno como uma sequência de luzes brilhantes cruzando o céu, semelhante a uma chuva de meteoros. Mas perceba como uma queda de lixo espacial é diferente. Eles caem mais lentamente e duram mais no céu do que um meteoro convencional. Em vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível observar o satélite fragmentando-se em múltiplos pedaços luminosos, criando um rastro brilhante e cintilante que durou vários segundos. Essas imagens rapidamente se espalharam, despertando curiosidade e especulações sobre quem observou o fenômeno. Durante a descida, o atrito com as camadas atmosféricas gerou temperaturas extremas, chegando a milhares de graus, resultando na queima completa do objeto. No caso do Starlink 31664, não houve relatos de fragmentos atingindo o solo, indicando a desintegração total em altitudes elevadas. Eventos como esse destacam a importância do monitoramento constante de objetos em órbita e do planejamento adequado para o fim de sua vida útil. A observação de reentradas atmosféricas oferece uma oportunidade única para o público testemunhar fenômenos espaciais. E claro, para a comunidade científica estudar os efeitos de desintegração de objetos artificiais na atmosfera. Embora impressionantes, tais eventos também servem como lembrete para a crescente quantidade de lixo espacial em órbita com a Terra. Atualmente, a constelação Starlink da SpaceX conta com mais de 6.000 satélites em órbita, com planos para expandir esse número para mais de 42.000 deles nos próximos anos. No entanto, com o aumento contínuo dessa frota, eventos de reentrada atmosférica, como foi o caso do Starlink 31664, tendem a se tornar mais comuns e visíveis ao redor do mundo. Esse fenômeno deve fazer com que avistamentos de satélites em chama cruzando o céu se tornem menos raros, tornando-se parte do cenário noturno em diversas partes do planeta. A queda do 31664 proporcionou uma experiência visual memorável para quem conseguiu observar. Esse processo cria um espetáculo visual semelhante a uma chuva de meteoros, com fragmentos luminosos cruzando o céu em alta velocidade. À medida que mais satélites Starlink e outros objetos orbitais atingem o fim de sua vida útil, eventos visuais como esse devem se tornar cada vez mais frequentes, proporcionando um show celeste impressionante, mas também ressaltando a crescente preocupação com o lixo espacial. Mas afinal, você conseguiu observar essa queda? Conta aí nos comentários. O evento foi de certa forma inesperado e mostra como uma queda de lixo espacial pode impressionar mesmo da superfície. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!